vamos criar um exemplo aqui que tem um pouco mais de vida, tá bem? Algo mais prático. Porque até agora a gente só aprendeu algumas definições básicas e só conseguimos criar imagens estáticas. Mas e se eu quisesse criar, por exemplo, um círculo que se move junto do mouse? Tá bem? Como é que eu faria isso? Então, existem várias maneiras de fazer as coisas se mexerem através do input do teclado, né? Você digitando, clicando nas setas do teclado, pelo próprio mouse, e por aí vai. A tua imaginação é o limite, tá bem? Caso você quisesse criar um jogo, um programa, um touchscreen também funcionaria também. Existem vários tipos de funções que você poderia movimentar alguma coisa na tela. Mas hoje vamos focar mais em movimentar um círculo através do movimento do mouse, tá bem? Então, como é que eu faria isso? Aqui não vai mudar muita coisa, né? A gente vai precisar realmente de um canvas, mas aqui embaixo eu vou colocar uma coisinha nova, tá bem? Deixa eu criar o círculo que eu desejo, que eu vou querer que siga o mouse. Circle, a função circle. Posição X dele é 100, digamos, né? A posição Y 100 também, e o diâmetro dele pode ser, por exemplo, 25, tá bem? Vou colocar um ponto e vírgula no final, como sempre, e atualizei. E se eu quisesse que esse círculo me seguisse o mouse, como é que eu faria isso? Seguir o mouse é nada mais, nada menos que alterar a posição do X horizontal e a posição Y dessa bolinha ao vivo, né? A cada novo loop dessa função draw que a gente já falou nas aulas anteriores. E como é que eu altero isso ao vivo, professor? Utilizando o conceito de variáveis. Variáveis são números, textos ou qualquer outro tipo de valor, tá bem? Que você utiliza para armazenar na memória alguma coisa que você deseje, tá bem? Nesse caso, a biblioteca P5 já existe uma variável que fica armazenando ao vivo a posição X do teu mouse e a posição Y do teu mouse. Logo, se você quiser utilizar isso para alterar a posição dessa bolinha verde, vai funcionar, tá bem? Você nem precisa criar uma variável, porque assim como já existem essas funções pré-feitas da biblioteca P5, existem as variáveis também que já são pré-feitas, ok? E qual é, professor, a variável que é responsável por armazenar a posição X do nosso mouse na tela? É exatamente essa palavrinha, ó, mouse X, com esse X maiúsculo, tá bem? Eu vou salvar isso aqui e agora eu vou colocar o mouse em cima da tela. Olha lá o que aconteceu. Você concorda comigo que a posição Y dele ainda está fixa, né? Ele não está mudando de altura. Entretanto, a posição horizontal dele, que é dado pelo eixo X, está a mudar a cada vez que eu mexo isso aqui. Por quê? Porque agora eu estou utilizando uma variável que se altera a cada novo loop do draw e atualiza para a nova posição do meu mouse. Nesse caso, o mouse X é a posição horizontal, né, do meu mouse. Professor, e se eu quisesse também seguir simultaneamente não só a posição X, mas a posição Y também, como é que eu faria isso? É a mesma lógica, tá? Existe uma variável que se chama mouse Y, que também pertence à biblioteca P5, tá? Que ele fica atualizando a cada frame desse loop draw a posição Y do teu mouse também. Então agora eu vou atualizar isso aqui, na verdade já foi atualizado. E agora a bolinha está seguindo o meu mouse, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Ou seja, no X e no Y, tá bem? E isso aqui já adiciona uma boa movimentação, né? Uma coisa bem diferente do que desenhar imagens estáticas também. Posso desenhar aqui outra coisinha abaixo, por exemplo. Deixa eu mudar a cor para azul, 0,0,255, e desenhar outro círculo aqui, circle. Eu quero que esse círculo fique fixo na posição 300 horizontal e na posição 300 vertical. E ele tenha um tamanho de mouse X. Como assim, professor? As variáveis podem ser utilizadas em qualquer local, tá bem? Não só precisa ser, o mouse X não só precisa ocupar o lugar X, mas também pode ocupar o lugar do tamanho deste novo círculo que eu criei aqui abaixo. Ou seja, quanto mais eu andar esse mouse aqui para a direita, mais o círculo vai crescer, porque
a posição X do meu mouse vai variar de 0 até 600, como é o número máximo do meu canvas, tá bem? Então vamos atualizar isso aqui. Olha, aqui ó, na posição 0x, né, que é a posição horizontal, o círculo tem tamanho quase zero, quase imperceptível. À medida que eu vou crescendo, o tamanho do meu círculo azul também vai crescendo. Se eu chegar aqui na metade, quer dizer que o diâmetro do meu círculo azul está em 300, porque não é a metade do meu canvas. Se eu chegar no final do canvas, o tamanho do meu círculo azul é 600, né, o diâmetro dele, porque é a posição máxima do canvas, tá bem? E por aí vai, você pode brincar em colocar um mouse Y aqui, você pode criar um mouse que é ao contrário, né, invertido. A posição X dele pode ser o mouse Y, e a posição Y dele vai ser o mouse X, vai ficar bem estranho esse comportamento. E ele pode ter 25 também de diâmetro. Vamos ver isso aqui na prática. Olha lá que estranho. A bolinha azul está seguindo de forma inversa. Quando eu mexo horizontal, ele mexe vertical. Quando eu mexo vertical, ele mexe horizontal. É algo bem estranho, né? E assim você pode fazer muitas coisas interessantes. Ok? Então, espero que não tenha ficado muito confuso essa parte da bolinha azul, mas é porque eu quis mesmo brincar um pouco com as variáveis, tá? Você pode pôr as variáveis em qualquer local. Professor, e se eu quisesse criar minha própria variável? Como é que eu faria isso? Não tem nenhum problema. Geralmente, pelo menos agora de forma inicial, vamos criar nossa variável no início de cada código desse. Deixa eu só apagar esses comentários que já não são mais precisos. E vamos, de forma inicial, agora que estamos a aprender, vamos criar nossas próprias variáveis, sem ser as que já existem. Por exemplo, o mouse X e o mouse Y são variáveis que já existem. Foram criadas na biblioteca P5. Mas se você quiser criar uma variável própria, também, de sua autoria, com o seu próprio valor, você pode? Pode sim. Você pode criar variáveis em vários locais diferentes, mas de forma inicial vamos criar aqui em cima, na primeira linha, tá bem? E como é que se cria uma nova variável em JavaScript, professor? É com a abreviação da palavra variável mesmo. Você chama a palavra var, dá um espaço e agora digita o nome da tua variável, que pode ser, por exemplo, diâmetro. Põe o sinal de igual e diz quanto é que esse diâmetro vale, essa variável. Eu quero que o diâmetro seja 52. E no final, quando você pôr o valor, tem que pôr ponto e vírgula, tá bem? Faz parte da sintaxe do JavaScript, tá bem? Então, olha lá. Deixa eu voltar isso aqui para o que estava, 300, 300. E agora eu quero que o círculo azul receba o diâmetro que eu criei. Então, é só chamar a palavra diâmetro, tá bem? E lá está. Temos um círculo azul que possui o diâmetro de 52 pixels. E se você alterar o valor do diâmetro, por exemplo, para 150 e salvar, lá está. Por quê? O que é que o JavaScript está a fazer? Ele está pegando onde você escreveu a palavra diâmetro, depois na parte de baixo aqui do código, né, depois que você criou ele, óbvio. Qualquer local que você escreveu a palavra diâmetro, ele vai substituir para o valor 150, tá? E você não precisa só chamar ele uma vez, você pode colocar ele em outros locais, por exemplo, aqui, ó. A mesma variável pode ser reutilizada, tá bem? Então agora o meu círculo verde também possui o mesmo diâmetro de 150, tá bem? A única diferença é que o círculo verde continua a se mexer de acordo com o mouse e a bolinha azul está estática, porque ó, na posição X e Y da bolinha azul eu coloquei números estáticos e não variáveis, tá bem? Se você quiser criar outras variáveis aqui, por exemplo, var x, e eu vou colocar aqui a posição 20. Criar outra variável, var y, igual a 30. Você pode também criar infinito número de variáveis sem nenhum problema, tá? E agora no meu círculo verde, em vez de ele seguir o meu mouse, eu vou colocar para ele obedecer o valor das variáveis que eu criei aqui em cima, que é o x e o y, tá bem? E se eu salvar, ele está lá, com um valor fixo quase fora da tela, né? Porque ele tem um diâmetro tão grande que acaba saindo um pouco da tela. Mas se eu alterar a posição x aqui dele para, por exemplo, 120 e a posição y para 200 e salvar, ele vai obedecer também. Então, você tanto pode usar números fixos como variáveis. Só que a vantagem de utilizar variáveis é que elas variam.
Elas podem variar a cada novo loop, como é a questão do mouse X, do mouse Y, como também elas podem ser fixas, como está aqui, tá? Professor, e se eu quisesse que a minha variável x, que é responsável pela posição horizontal da minha bolinha verde, variasse a cada novo loop, variasse com o tempo, né? Bem, você pode fazer isso sim. Aqui dentro, por exemplo. Olha lá. Eu já expliquei a vocês que a função draw, ela sempre se repete em um loop infinito até que alguém feche o navegador ou atualize isso aqui novamente, ok? Então, se você colocar aqui uma linha de código aqui embaixo, aqui em cima, em qualquer lugar dessa função draw, pedindo para que o x sempre some mais um, mais um, mais um, a cada novo código, a cada novo loop, esse 120 a cada novo loop vai crescer, né? Vai de 120 para 121, 122, 123 e aí por diante. E vai dar a ilusão que o círculo está se mexendo para a direita, não é? Porque quanto maior esse x, mais para a direita a bolinha vai se mexer. Vamos ver isso na prática. Então, professor, como é que eu faço o código para pedir que a minha que a minha variável x some 1 a cada novo loop? Existem várias maneiras de fazer isso. E a maneira mais fácil é assim, ó. X vai ser igual ao próprio x, né, o x anterior, que no caso é 120, mais 1, ponto e vírgula. Que é que isso aqui está dizendo. Você não precisa colocar a palavra var aqui antes também, porque var a gente só põe na hora que a gente vai criar uma nova variável. Como o x já foi criado lá em cima, você não precisa criá-la de novo, ela já existe, tá bem? Então eu vou apagar essa palavra var. Até porque ia bugar, isso aqui não ia funcionar muito bem. Ok? Porque x já existe, não faz sentido criar duas vezes, tá? Então, ignore a palavra var, porque ela só serve para criar a variável. E aí o que é que você faz? Você vai dizer que o x, a partir de agora, vai receber um novo valor, que é o valor do próprio x, que nesse caso no primeiro loop vai ser o próprio 120, mais 1. E quando esse loop começar de novo, ele vai chegar aqui e esse x agora é 121, né? Então vai ser 121 mais 1, vai dar 122. No próximo loop, 122 mais 1. No próximo loop, 123 mais 1 e por aí vai. Também num loop eterno, até que alguém pare. Então vamos ver se isso aqui vai dar a ilusão que o x está se movendo para a direita. Vou salvar. E lá está. Como o meu x está crescendo um número a cada loop, dá a ilusão que essa bola está se movendo para a direita. E ela vai continuar infinitamente até que alguém atualiza ou feche o código. Tá? Se eu atualizar, ela volta para o 120 novamente. Professor, e se eu quiser que ela se mova mais rápido? Então, a cada loop ela pode somar mais 2, por exemplo. Olha lá, está um pouco mais rápido. Se você quiser exagerar, que a cada loop ela some o valor dela mais 10. Lá está bem mais rápido. Quase não fica nem um segundo na tela. Vou ter que atualizar várias vezes. Tá bem? Professor, se eu quisesse que ela se movesse para a esquerda, é a mesma lógica. Só que você sabe que o x para a esquerda, em vez de aumentar, ele diminui. Correto? Então, se você quer que a bolinha movesse para a esquerda, você não pode somar o x, você tem que subtrair o x, né? Então, se aqui começa em 120, ele vai ser 120 menos 1. No próximo loop vai ser 119 menos 1. No próximo, 118 menos 1 e por aí vai. Também vou salvar isso aqui. E olha aí, a ilusão que ele está se movendo para a esquerda. Também. Se você quer que ele se mova mais rápido, é só subtrair com um número maior. Lá está, tem bem mais rápido para a esquerda. Tá bem? E a mesma lógica vai servir para o y, tá? Se você quer mover as duas coisinhas ao mesmo tempo, não tem nenhum problema. Deixa eu voltar aqui para mais um, né? Para ele se mover devagar para a direita. E o y eu quero que ele se mova para baixo. E como é que eu faria isso? Lembra que eu ensinei na aula de posição que para o y, quanto mais para baixo a bolinha estiver, mais positivo é o y. Ele começa aqui no ponto 0 e termina no ponto 400. Nesse caso é 400, né? Porque o meu canvas tem 400 de altura. Tá? Então ele cresce à medida que a bolinha vai abaixando, a posição vai abaixando no canvas. Tá bem? Então, se eu quisesse criar uma ilusão que a bolinha está se mexendo para baixo também, como é que eu faria? A mesma lógica do x, só que em vez de x eu vou colocar o y, né? Então, se o y começou em 200,
E a cada loop ele soma mais um a esse 200, então vai ser como? O primeiro loop vai estar 200, no segundo vai ser 201 mais 1, 202 mais 1, 203 mais 1 e por aí vai, né? Deixa eu só comentar esse código aqui do x e vamos focar só no eixo vertical agora. Salvei. Lá está. A bolinha está caindo. Se você quisesse criar a ilusão que a bolinha está subindo, é só fazer o contrário, né? Subtrair 1 a cada novo loop desse y. E lá está. E você pode misturar os dois ao mesmo tempo, né? Deixa eu tirar o comentário aqui do x, colocar os dois para somar. Lá está. Agora está andando na diagonal. Por quê? Ele tanto está andando para a direita um pixel por frame, como também está andando para baixo um pixel por frame. Tá bem? Deixa eu colocar esse círculo no início, no centro, para ficar mais fácil de perceber. O centro é 300 por 400. Pronto. Vou apagar temporariamente o nosso círculo azul. Tá? Barra, 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 barra. Vai ficar só o círculo verde agora. Perfeito. Posso diminuir esse diâmetro, né, para 15, por exemplo. E lá está. E se eu quisesse que ele fosse para cima e para a direita? Então é só mexer no Y agora, né? Cima, direita. E para cima, para a esquerda, professor. Menos no X. E ele fosse para baixo e para a esquerda, professor. Então aqui é positivo, né? Para baixo o Y sempre vai somar. Lá está. Ok? Se você quiser só um dos eixos, por exemplo, só para a direita, apaga o Y, né? O Y não vai interferir no eixo horizontal, só no vertical. Então, se você quer só um eixo, cá está. E agora para a esquerda seria negativo. E a mesma coisa, a mesma lógica por trás do y, né? Se você quer só para baixo, então deixa só o eixo y funcionando. Se você quer só para cima, tá? Negativo. E você também percebeu que para alterar a velocidade, né, é só aumentar esse número que está subtraindo ou somando o teu eixo, tá? Então eu acredito que pela aula de hoje é só, tá? Deu para perceber o poder, né, de uma variável. Ela transforma imagens estáticas ou conteúdos estáticos e ela pode variar, né, dessa forma, tanto com variáveis que já existem no P5, né, na biblioteca, como por exemplo o mouse x e o mouse y, que vimos que é uma variável que se atualiza de modo que fique igual à posição do mouse por cima do canvas, como também uma variável de sua própria criação, tá bem? Como essas três aqui que nós acabamos de criar, tá bem? E eu acredito que por hoje é só. Até a próxima.